Olá, meu nome é Alfredo, eu sou psicólogo e esse é o canal Rolou Insight. Hoje eu quero falar com você sobre um sentimento de suma importância para o conhecimento de si mesmo, que é a solidão. De que forma a solidão se apresenta na vida das pessoas? Quais são seus lados positivos e negativos? Você se sente só? Você acha que a solidão é uma coisa ruim e prejudicial para a sua vida? Gostaria de ser diferente? Então fica ligado que eu vou falar um pouco sobre isso. Solidão é um sentimento que está presente na vida das pessoas e que faz com que elas muitas vezes sintam-se não apenas solitárias, mas muitas vezes abandonadas, desprezadas, maltratadas, mesmo estando ao lado de muitas pessoas. É interessante pensar o quanto as pessoas podem estar sós, mesmo na multidão. De onde vem a solidão? É um sentimento muito primitivo, que é vivenciado logo nos primeiros momentos da vida. Quando o indivíduo nasce, ele vive um processo de solidão muito intenso, porque ele está saindo de um ambiente aquático, onde ele tinha exatamente tudo aquilo de que ele necessitava, e vai para um ambiente aéreo, onde ele se sente, no primeiro momento, completamente vulnerável e também abandonado por aquela couraça que era o ventre da mãe. Então aí ele precisa se readaptar a um novo ambiente. E para isso ele conta com o vínculo, com o amor, com o suporte da família. Especificamente da mãe, em um segundo momento o pai e o restante da família, a família expandida. Ele precisa receber esse amor e essa noção de que está sendo cuidado, de que está sendo acolhido, para que ele vivencie o processo de solidão de uma forma saudável, num segundo momento da vida dele. Quando isso não acontece, e isso não acontece por diversos fatores, vamos pensar em famílias desajustadas, cujo pai e mãe não têm uma relação muito boa, cuja mãe não desejava a gravidez, ou cuja mãe e pai trabalham demais, então acabam delegando o cuidado do filho para um outro indivíduo da família, ou até mesmo para alguém que não é da família, mas que recebe um salário para fazer esse papel de cuidador. Ok, tudo isso faz parte do dia a dia, acontece com inúmeras famílias, mas a forma como isso é contextualizado para a criança faz toda a diferença no momento em que ela começa a desenvolver o sentimento de solidão. Se ela não sente que está sendo amada, que está sendo bem recebida, que está sendo cuidada, que está sendo acolhida, que tem a contextualização do que está acontecendo, essa criança passa a nutrir os sentimentos de que não é amada. Ela passa a nutrir os sentimentos de que não é desejada e de que não é bem vista naquele lugar. Então ela começa a sentir no ambiente uma certa repulsa. Ela projeta nos outros uma certa repulsa que na verdade não acontece, mas é como ela sente isso. Então, com o passar do tempo, passando das fases na vida e ela vai crescendo e tal, isso fica como um registro mnêmico. Qual é o registro? Não sou amada. Não gosto de estar sozinha, a solidão me persegue. E aí ela vai crescendo e vai colecionando situações em que ela é desprezada ou em que ela é abandonada, mesmo que isso não corresponda à realidade. Por isso que muitas pessoas relatam se sentirem sós, mesmo estando no meio de amigos, no meio da família, no meio de pessoas queridas, porque é algo que independe do ambiente externo, é algo que foi construído internamente a partir da forma como ela vivenciou esses momentos primitivos de transformação do mundo aquático para o mundo aéreo e da sua criação, sobretudo do 0 aos 2, 3 anos, que é o momento em que a criança precisa de mais vínculo, de mais acolhimento e de mais contextualização sobre o que está acontecendo com ela e na vida. Depois que o indivíduo se torna adulto, tudo isso fica cristalizado, então ele nem sabe por quê, mas ele sente essa solidão. A partir de um processo terapêutico, ele vai percebendo como foi a sua vida, como foram as suas vivências, e aí ele pode ressignificar o que aconteceu. Ele não precisa mais projetar no ambiente aqueles familiares, aquelas vivências negativas pelas quais ele passou. Ele pode transformar isso e pode, como adulto, passar a realizar uma ponte psíquica entre ele, adulto, e a criança que ele foi. Portanto, ele pode dar para a criança que ele foi, que é aquela energia que fica dentro dele psiquicamente, o carinho, o afeto e o acolhimento que ele não teve, mas que gostaria de ter tido.
Como é feito isso? Aí é o processo do narcisismo secundário, onde o indivíduo passa a se cuidar, passa a fazer escolhas saudáveis a respeito da vida, na alimentação, no trabalho, na vida social, no amor. Ele passa a buscar coisas, sentimentos, vivências que ele gostaria de ter tido. Então, ele se torna um pouco mais exigente na forma como ele se relaciona e busca os relacionamentos no mundo. Para que ele faça isso, ele precisa entrar em contato com essa criança que ele foi. Essa criança tá doída, tá cansada, tá triste, e ela emerge no momento em que ele passa por situações difíceis. Quando acontece, por exemplo, algum tipo de reclamação ou cobrança no emprego, aquele indivíduo adulto, ele não sente como apenas uma cobrança ou um puxão de orelha para que ele melhore no trabalho. Ele sente isso como uma dor pungente, como uma tristeza muito grande, como algo que o prejudicou demais, como algo que o sensibilizou demais, porque nesse momento emerge aquela criança que foi machucada, que teve a sensação de estar sendo abandonada, e aí ele passa a reagir como se fosse uma criança. Então ele precisa chamar o adulto dentro de si, acolher essa criança através de um pensamento, através de um sentimento de amor, através de um sentimento de perdão por tudo que foi vivenciado, para que ele consiga aproximar um pouco mais a realidade do que aconteceu lá atrás, portanto, o trauma. Claro que esse é um caminho da construção do processo de solidão do ponto de vista negativo. Agora, existem outras maneiras? Sim. Se nós pegarmos a vida e o histórico de cada uma das pessoas, nós vamos encontrar caminhos, nós vamos encontrar vivências e experiências muito diversas. Portanto, cada caso é literalmente um caso a ser investigado, elaborado, trabalhado. Agora, existem pontos positivos na solidão? Sim. O momento em que você precisa se reconectar consigo mesmo, que você precisa recarregar suas energias, fazer uma avaliação de como foi o seu dia, de como está sendo a sua vida, isso é importante que você faça sozinho. Então, nesses momentos, você precisa, muitas pessoas anseiam a solidão, dizem, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar com pessoas, mas eu também gosto de ficar só, eu me sinto bem com isso. Que é o que algumas pessoas chamam de solitude. É a capacidade de estar só. Isso também você desenvolve na infância. Tem um momento da vida em que a criança começa a ter um pouquinho mais de independência. Quando ela começa a engatinhar, quando ela começa a andar, quando ela começa a dar os seus primeiros balbucios, o que acontece? Ela desenvolve uma noção de independência. Portanto, ela tem, em alguns momentos, uma maior capacidade de estar só. Por exemplo, a mãe está num cômodo da casa, a criança está em outro. A criança sabe que está sozinha naquele cômodo, mas ao mesmo tempo sabe que a mãe está ali perto. Então ela consegue suportar aquele momento de solidão, porque ela consegue entender de alguma forma que a mãe está ali, ou o pai, ou enfim, algum outro cuidador. E aí ela começa a desenvolver a sua autonomia. Olha só, eu posso estar só, eu posso brincar, eu posso fazer um monte de coisa, eu não preciso ter aquele olhar à minha frente em todo momento. Agora, quando existe uma superproteção dessa criança, quando existe uma supervisão excessiva a respeito do que a criança está fazendo, ela demora mais para desenvolver esse senso de autonomia. Portanto, ela demora mais para ancorar a capacidade de estar só. É preciso dar espaço, é preciso dar tempo, é preciso dar estímulos para a criança para que ela desenvolva essa autonomia. Caso contrário, ela vai levar esses registros de incapacidade de estar só para a vida adulta. Então vai ser um adulto que precisa sempre do outro, que não consegue desenvolver a sua independência. Então vão ser indivíduos dependentes ou codependentes, ou indivíduos inseguros, frágeis emocionalmente. E como se resolve isso? Através de um processo terapêutico é possível que a pessoa entre em contato também com o seu histórico e consiga ressignificar isso de alguma forma. É preciso que essa pessoa entenda
que ela não é mais aquela criança que ela foi, que ela agora é um adulto autônomo, que tem responsabilidades e que tem capacidades de desenvolver a sua autonomia. Para que isso aconteça, ela precisa também entrar em contato com essa criança que ela foi, com esse sentimento, com essa energia primordial de falta e ressignificar isso através do processo terapêutico, através da meditação, através das evidências de que é possível encontrar formas de estar só. Portanto, ela precisa criar evidências. Por exemplo, puxa, ontem eu consegui ficar só por 2 horas. Antes de ontem eu acabei não saindo e fiquei sozinho em casa e fiquei bem, então é possível ficar bem. Eu conheço muitas pessoas que também ficam sozinhas e vivem bem. Eu ouço falar a respeito da solidão, da solitude, então estude, pesquise, leia, aprofunde-se nisso, crie repertório para que você consiga fazer essa passagem de um indivíduo inseguro e que não lida bem com a solidão para um indivíduo que consegue lidar bem com momentos em que precisa ficar só, ou com a rejeição, ou com o abandono. Ok? Falamos mais numa próxima. Tchau!